Olá, boa noite. Meu nome é Ruth Francelle Lima da Silva, vinculada à disciplina de Prática Interdisciplinar, Educação de Jovens e Adultos, com o seguinte tema: a realidade e necessidade do aluno na EJA. Esse estudo tem como enfoque principal analisar a realidade atual da situação educacional da EJA, Educação de Jovens e Adultos. As pesquisas realizadas apresentam uma preocupação exacerbada com a questão de evasão e repetência sem ter um olhar mais profundo para a questão situacional. Sem perceber que a causa dessa evasão é da repetência e, provenientemente, a real situação que se encontra o alunado da educação de jovens e adultos, onde o próprio sistema é includente e tem uma preocupação com as consequências sem procurar a causa da situação complexa em que vive o aluno dessa modalidade de ensino, e nem com essa política educacional está sendo desenvolvida na atualidade. O seguinte trabalho tem como objetivo mostrar a realidade dos alunos e professores da educação de jovens e adultos. O EJA, mostrar a dificuldade e também de forma como se trabalha nessa modalidade de ensino. Mostrar o quão importante é essa forma de ensinar. Muito bem, meu nome é Luiz Henrique, fiquei com a parte aqui de fundamentação teórica e nós buscamos aqui dentro do nosso paper e particularmente agora do nosso slide de socialização, trazer aquilo que a gente viu de mais importante, né? E a gente criou subtemas para falar sobre o tema central, né? E nessa primeira ideia aqui da fundamentação teórica, nós trouxemos o termo evasão escolar no EJA, né? E a gente percebeu o seguinte, que se a gente fosse um pouco mais a fundo, se o leitor quisesse pesquisar e compreender esse termo, nós teríamos aí vários enfoques, né? Nós poderíamos discutir aí sobre as políticas públicas, né? Nós poderíamos falar sobre a ideia do reconhecimento social, sobre o currículo, sobre a formação continuada, o mundo do trabalho, a relação entre professores e alunos. Então a gente percebe que esse tema de evasão escolar ele tem um campo muito amplo para a gente se aprofundar e pesquisar mais. Mas, em suma, a gente percebeu que existem pelo menos 3 fatores aí que acabam fazendo com que os alunos cometam ou realizem essa evasão escolar. Primeiro, a falta de interesse, né, por parte do aluno. Segundo, o trabalho, né? As pessoas que estudam no EJA são adultos e às vezes são pessoas que precisam cuidar da casa, alguns têm filhos, e isso dificulta no processo de ensino-aprendizagem, e a falta de políticas educacionais. E aí, no segundo subtema, Diniz ele fala sobre algo interessante, que é o processo de alfabetização dessas turmas. Ele fala que a questão da leitura e a escrita elas vão ser aí indispensáveis no desenvolvimento da criança e, consequente, também no desenvolvimento do aluno do EJA. Ele fala que a gente precisa aí, escolher textos, escolher músicas que desperte a curiosidade dessas pessoas, uma vez que eles não estão tão interessados ali no assunto. Então, o educador ele precisa aí, de certa forma, despertar a curiosidade para que esses alunos aí eles possam buscar dentro do seu mundo, dentro da sua realidade cultural, aprender mais e mais e se inserir nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, essa é a ideia da fundamentação teórica. Marinalva, você está sem áudio. Tá. Desculpa, esqueci. A principal função do educador na... Gente, vou começar. Dá para editar depois, né? Olá, boa noite. Meu nome é Marinalva. Vou falar um pouco sobre a metodologia.
A principal função do educador é escolher textos, músicas que tenham a ver com o dia a dia desses estudantes, despertar despertar, né, a curiosidade dos mesmos. Outro fator decisivo para o sucesso do grupo está no discurso, né? O educador ele deve ter um diálogo constante com os alunos, procurando ajudar os mesmos nas dificuldades enfrentadas no dia a dia, né? Não deixando o tradicionalismo contagiar e ensinando aprendizagem e também propor atividades que envolvam o meio que ele convive no dia a dia, né? Sair do tradicionalismo, não ser aquela rígido, né? Só na sala o que deve, como aluno, né? Pequeno que está ensinando, a pessoa tem que levar o que aprendeu que, gente, desculpa, fiquei nervosa. Que na verdade eles trazem uma bagagem, né? No dia a dia e aí precisam a única coisa que o professor precisa é ajudar a ele se dar algumas instruções, né, nesse desenvolvimento dele. Ainda sobre metodologia, só complementando, nosso tema foi baseado principalmente no livro de Educação de Jovens e Adultos, da Uniaselv mesmo. E nesse livro tiramos informações essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Também contamos muito com o livro Pedagogia do Mito, de Paulo Freire. Agora eu posso continuar. Meu nome é Letícia Azevedo da Costa. A escolha desse tema se deu por conta da fragilidade da educação de jovens e adultos no Brasil, em contrapartida de uma necessidade de melhoras e reformulações dessa forma de ensino. Então, foi muito do que o Luiz falou. Ao mesmo tempo que tem uma necessidade de trabalhar, uma necessidade de outras coisas, família, filhos, já tem uma idade mais avançada, o ensino fica de forma arcaica, fica de forma robotizada, não é flexível, não se adapta à realidade que aquela pessoa está inserida, não se adapta aos conhecimentos que aquela pessoa possui. Então, quando ela chega numa sala de aula, ela não consegue desenvolver e tem grandes chances dela desistir, de não dar continuidade a esse ensino. E ainda que dê, geralmente é de uma forma muito curricular, só uma coisa escrita. Ela não adquire conhecimento realmente do que foi ensinado naquela sala. Né? Muitas vezes a pessoa não vai saber dizer absolutamente nada do que aprendeu, porque é muito de forma curricular, muito de uma forma no papel mesmo, para ter o comprovante de ensino médio ou fundamental. O eixo precisa estar aberto a alterar fundamentos arcaicos, aos quais só fazem com que o aluno se sinta distante, deslocado e não participe ou sequer entenda o que está sendo ensinado. Então, eu acho que a principal coisa que podemos concluir é justamente essa adaptação de aluno por aluno, conseguir enxergar cada aluno como um indivíduo, enxergar suas necessidades, o que eles precisam para entender aquele conhecimento e o que eles precisam para continuar a permanecer com o interesse de estar em sala de aula, independente de qualquer trabalho, enfim, qualquer outra coisa que ele tenha na vida. Bom, eu sou a Landeslane Maria de Oliveira e eu fiquei com a parte de concluir, e geralmente eu vou falar a mesma coisa que todos já falaram. De acordo com todos as nossas buscas, as nossas pesquisas, a gente percebeu o quanto a EJA é importante, o quanto ela é acolhedora no mundo educacional, porque só ela tem a incumbência de dar continuidade aos nossos estudos, de quem não conseguiu continuar de forma certa na idade. Então, só ela tem esse suprimento de acolher. Mas, infelizmente, como o Luiz, a Letícia, a Marinauer falou, infelizmente ela não consegue suprir essa demanda, ela não consegue dar um suporte 100% eficaz para os alunos, exatamente por isso, porque ela não tem a estratégia que deveria ter. Como a Letícia falou, é muito curricular. Deveriam olhar com o olhar do aluno
e fornecer o que ele vê, e não o que o professor vê. Então, aí deixa um pouco a desejar e os alunos não aprendem. Faz mais a, a EJA somente pelo certificado. E às vezes não dão nem uma continuidade no ensino superior, porque só querem mesmo o diploma para poder ingressar no mercado de trabalho, alguma coisa. Mas o conhecimento, enfim, não consegue adquirir. Muito bem, para finalizar, nós trouxemos aqui uma citação, né, de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então, Paulo Freire, nós poderíamos dizer que é um dos fundadores, né, desse método de ensino. Ele traz para a gente essa ideia, né, que ensinar não é só você transferir, não é aquele processo que a ciência chama de osmose, né, não é só você pegar da sua mente e colocar na mente do aluno, mas você precisa abrir esse leque de possibilidades, você precisa abrir a ideia da produção em que ele faça, em que ele construa, porque afinal a educação é isso, né? Não é um método, como disseram os colegas, engessado, não é um método tradicional, que tem que ser daquela forma. E a gente precisa se adaptar à realidade de cada aluno. Então essa foi a apresentação do nosso grupo, e desde já, uma boa noite a todos e agradecemos aí a participação de todos.